Da revista Fundamentos Teológicos da Bíblia, da primeira revista dessa série, que são 4, que é o segundo ano. Então é a revista número 5 do Discipulado. Hoje é a lição O Antigo Testamento, a lição número 2, O Antigo Testamento. Deuteronômio 39 e 10, lá está escrito: E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio 30, versículo 9 e 10. Uma introdução ao Antigo Testamento. Eu escolhi esse versículo, quer dizer, eu poderia ter escolhido qualquer versículo de todo o Antigo Testamento, mas escolhi este aqui, porque ele faz parte daquela aliança mosaica que Deus fez com o povo, a aliança também chamada de cananítica, onde que Deus prometeu para o povo dar, vamos dizer, bênçãos materiais. Foi uma aliança diferente que em outras alianças, aliança com Abraão, e, enfim, tem várias alianças, não havia essa promessa de bênçãos materiais, quer dizer, bênçãos financeiras e assim por diante, mas aqui tem sim: o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus e assim por diante. E em torno disso é que gira todo o Antigo Testamento, na verdade. Hoje ainda estive trabalhando em cima de uma das revistas, do Panorama Bíblico, enfim, nessas revistas aqui dos profetas, dos fundamentos teológicos da Bíblia. E o assunto é sempre esse: os profetas avisando o povo, obedeçam a lei de Deus, obedeçam a lei de Deus, E a coisa gira sempre em torno disso, quer dizer, o povo tem uma certa prosperidade, aí começa a desobedecer, aí Deus permite acontecer algum problema, aí as pessoas buscam a Deus, e isso vai e vem, e vai e vem, e vai e vem por todo o Antigo Testamento. Até o último livro do Antigo Testamento, você percebe esse negócio, essa questão. Busquem a Deus, aí o povo cai na miséria, aí lembra, e assim por diante. Então, se repete constantemente esse modelo, porque foi esse o pacto que Deus fez com o povo israelita, lá quando estavam quase entrando na Terra Prometida. Disse que fosse assim, que a bênção material seria, vamos dizer, uma consequência da fé deles, e que seria um incentivo à fé deles, mas que hoje não vale mais. Quer dizer, na nova aliança, essa parte já não tem mais valor. Nós não temos nenhum incentivo material para crer em Deus. Isso já modificou, é diferente hoje. Então vamos para a próxima página. Então, a palavra testamento, já que hoje vamos falar sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente se pergunta de onde é que vem essas palavras, o que significa, A gente sabe que o nosso Antigo Testamento, ele é a Bíblia dos judeus. Uns falam Bíblia hebraica, mas quando a gente fala Bíblia hebraica, está mais se referindo assim aos manuscritos bíblicos originais. Então, prefiro falar a Bíblia dos judeus, para que fique mais claro do que eu estou falando, E essa palavra testamento meio que se tornou comum, se tornou normal as pessoas chamarem a Bíblia dos judeus de Antigo Testamento, porque traduz, é uma palavra latina, testamentum, que traduz essa palavra hebraica berit, que significa aliança. Para nós é um pouco difícil de entender, porque para nós testamento é aquilo que se faz antes de uma pessoa morrer e tal, mas ali está se referindo à aliança. É a palavra latim, da língua latina, que traduz a palavra berit. Então, não tem muito a ver com aquilo que a gente pensa quando ouve a palavra testamento, Então, o Antigo Testamento, ele tem 11 capítulos assim que valem para a humanidade toda. Os 11 primeiros capítulos, eles são a base de toda a humanidade, vamos dizer assim.
E depois do 12º capítulo em diante, aí se trata de algo já mais específico para, né, o povo israelita, os descendentes de Abraão, o que para nós como cristãos também é totalmente importante, né? Mas esses 11 primeiros capítulos nós vamos estudar na próxima lição, porque eles também têm muita coisa importante. Tanto é que nessa primeira revista vamos estudar só 6 livros da Bíblia, porque esses 5 primeiros livros são muito densos, tem muita coisa, então não dá para falar sobre um livro em cada lição, vão ter que dar uma esticada no início. E depois na segunda revista tem alguns livros que são bem curtinhos, né? Ruth e Esther, e assim que são mais curtinhos, que daí dá para juntar com outros, que daí dá para compensar isso, né? Porque eu tenho 52 lições para falar sobre toda a Bíblia, né? Então eu tive que equalizar, vamos dizer assim, falar um pouco mais sobre os livros mais longos e falar menos sobre os livros mais curtos, o que é justo, mas é complicado. Seria mais simples dizer, não, em cada lição vou falar sobre um livro e pronto, né? Mas acho melhor não. Eu procurei ver assim quais os livros que contêm mais assuntos, né, quentes, vamos dizer, e falar mais daqueles, né? Em que línguas a Bíblia foi escrita? Então, o idioma principal do Antigo Testamento é o hebraico. E o hebraico é uma língua muito legal porque ele é um idioma muito figurativo, é um idioma bem bom para falar sobre a fé. Por exemplo, o idioma grego já não é tão bom, porque o idioma grego ele é mais um idioma assim para falar sobre coisas científicas, muito voltado ao lado intelectual. E o idioma hebraico ele é bom para falar sobre coisas assim, sobre emoções, sobre figuras, sobre comparações e coisas desse tipo. Ele é muito bom para isso, para falar sobre, né, sobre metáforas e coisas assim. E que incentiva, ele é que quando se lê, né, os judeus quando lê a Bíblia, eles sentem isso, assim, vamos dizer assim, esse convite para crer naquilo que está escrito, porque o idioma ele é mais, né, vamos dizer assim, moldado para esse tipo de coisa, é bom para isso. E o hebraico é escrito da direita para a esquerda, o que para nós é bastante, né, incomum, mas ultimamente, como tem alguns livros meus traduzidos para o árabe, por exemplo, eu, né, tive que começar a me acostumar com isso, com coisas escritas da direita para a esquerda, que às vezes a gente falava assim de trás para frente, né, mas seria uma ofensa, né, falar para um árabe ou para um judeu, né, um israelita, né, que a língua deles é escrita de trás para frente. Aí eles vão dizer, não, é o português que é escrito de trás para frente, não o hebraico, né? Mas enfim, por isso fala da direita para a esquerda, pronto, da direita para a esquerda. E aqui eu coloquei um versículo como exemplo da língua hebraica para você ver, né, para você ver ali, e você vê então essas letras que elas têm esse formato meio quadrado, vamos dizer, que me parece que ajuda ali os israelitas a escreverem, porque tem um ponto de referência, vamos dizer, em cima. Eles tentam fazer a linha ali na parte de cima e vai puxando de cima para baixo. Né, começa em cima e puxa para baixo. Né? Já como o árabe parece que é o contrário, parece que começa em cima e aí vai para baixo a parte redonda. Então sempre embaixo é redondo no árabe e no hebraico em cima é quadrado. Então é quase como se fosse um oposto do outro. Mas assim os alfabetos parece que são bem parecidos. E aí tem esse monte de pontinhos que não existiam na época de Jesus. Eles foram inventados lá há, né, 2000 anos atrás por alguns especialistas chamados masoretas. Inventaram esses pontinhos para facilitar a leitura de pessoas que não conhecem o idioma, que não são nativos, porque essas letras hebraicas elas não simbolizam todo o som da palavra, eles simbolizam só as consoantes. Então nós precisamos desses pontinhos para conseguir pronunciar sem dominar o idioma. Então ali e eu sempre incentivo os meus discípulos.
Eu falo isso para todos os meus discípulos, que se existe uma coisa que é bem importante, existem várias coisas bem importantes para um cristão fazer, como, por exemplo, decorar versículos bíblicos importantes. Quer dizer, uma coisa útil. Se um jovem decora bastante versículos bíblicos, então isso vai ajudar ele a vida inteira, né? Quando for levar uma mensagem, quando for fazer um estudo bíblico, alguma coisa, sempre vai ter um recurso ali na mente dele para fazer, para usar para alguma coisa. E uma dessas coisas também seria a língua hebraica ou a língua grega. Porque quando se tem algum versículo difícil da Bíblia, então, dominando o hebraico, dominando o grego, dá para a gente pesquisar alguma coisa. Se tem ali um versículo que tem uma palavra ali que se pensa, puxa, essa palavra, será que ela está traduzida corretamente? Ou às vezes se compara duas Bíblias, puxa, nessa Bíblia está traduzido assim, na outra Bíblia está traduzido assim, mas qual é a palavra original? Para poder dar aquela consultada, né? Então, seria interessante, né, ter um certo conhecimento, né? Quer dizer, eu coloco assim para despertar o interesse, né? E se alguns dos meus discípulos, né, a faísca faz virar um fogo na cabeça deles, não, eu tenho que agora aprender hebraico, tenho que aprender grego, né? Eu vou ficar bem contente, porque isso é uma coisa boa. Para o resto da vida, você tem uma ferramenta, né? Como é o meu caso, eu estudei, né, o hebraico e o grego na faculdade de teologia. Então hoje, se eu tiver alguma dúvida ali, eu já pego dicionário hebraico, né? Eu não sei falar hebraico, não sei entender, se alguém falar hebraico eu não vou entender nada, mas eu vou poder pegar um dicionário hebraico alemão, ou hebraico inglês, ou hebraico português, e procurar ali o significado daquela palavra. Quer dizer, primeiro procurar na Bíblia hebraica, aí ver lá qual é a palavra, aí procura no dicionário qual é o significado para poder ver qual é o significado. Quer dizer, porque cada palavra também tem vários significados, né? Então, né, se tu pegar um dicionário inglês-português, ou português-inglês, ou português-alemão, você vai ver que cada palavra pode ser traduzida de várias maneiras dependendo do contexto. E a mesma coisa a língua hebraica, a Bíblia grega. Cada palavra ela pode ter vários significados dependendo do contexto. Então, por isso é bem importante a gente conseguir usar um dicionário grego-inglês ou grego-português, enfim, saber usar para a gente poder ver quais seriam os possíveis significados e aí tentar ver, mas esse contexto aqui é tal, então acho que tal palavra se encaixa melhor. É uma coisa que né, é útil para o resto da vida. E também o idioma aramaico, que era muito difundido no quarto século antes de Cristo, é utilizado em alguns textos, como em Esdras e em Daniel. Então tem ali alguns versículos, ali uns poucos capítulos. Esdras 4, versículo 7 até 6, versículos 8, 7, 12 a 26, Daniel 2, 4 até 7, 28. Então são ali jogo por alto ali uns 8 capítulos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico, que é algo que me parece é um tanto parecido com o hebraico. Para mim, né, que sou leigo, né, nessa coisa, né, um especialista ia me xingar nessa hora, mas, né, assim, é meio similar o jeito, as letras são meio similares e tal, porque são idiomas que nasceram ali naquela região ali em Canaã e naquele Oriente Médio, que nasceram por ali, então elas têm as suas semelhanças. Quais foram os materiais utilizados para escrever? Naquela época não existia o papel. Realmente era assim. Mesmo que o papel parece ser uma tecnologia bem simples, moer madeira e misturar com um pouquinho de cola, jogar em cima de uma peneira, uma coisa assim, né? Parece ser algo simples, mas naquela época eles não sabiam fazer isso. Então eles usavam 2 outros materiais. Que era o papiro, que era muito difundido, vamos dizer assim, mais antigamente. No início, mais para trás na história, o papiro era muito utilizado, porque é um material mais barato, vamos dizer. Um material mais barato, mais fácil de produzir. Que são um certo tipo de gramíneas, né? Quer dizer, uma planta... É como se fosse uma cana, mais ou menos assim, parecido. Como se fosse um bambu, vamos dizer assim. Só que ele é, né, fininho, cresce na beira do rio Nilo. E ele é mole. Então, com uma faca, com um estilete,
corta, vai cortando em camadas, cortando bem fininho, e essas camadas vai deixar secar, e depois cola essas camadas para lá e para cá, quer dizer, coloca vários assim de cima para baixo, depois faz uma outra camada na horizontal, né? Ou seja, vai criando aquelas camadas e vai colando. Então é algo, vamos dizer assim, um pouco parecido com o papel, porque é feito de um vegetal e é com cola e tal, então um pouco assim o predecessor do papel, vamos dizer assim. Isso era usado lá 3.000 anos atrás na região do Egito, porque no Egito cresce muito desse papiro, que é o nome dessa planta. Só que mais tarde esse papiro aí se despopularizou, porque ele era um material que também estragava mais fácil, se deteriorava mais fácil. Então o pergaminho ele ficou mais, vamos dizer, mais famoso, ele teve mais sucesso, porque é um material que dura mais, só que também é muito mais complicado de produzir, porque a base dele é né, a pele dos animais, a pele de ovelhas, que era o início da fabricação do pergaminho, pegar a pele de uma ovelha e daí raspar, né, raspar bem e tal, tirar aquela camada superior, né, e tal, deixar só a camada inferior, né, deixar só ali aquela parte, né, quer dizer, específica que dá para usar para escrever, que é muito caro, né, muito caro. Então os livros naquela época eram muito caros. E então estava falando, o papiro foi utilizado desde o século III a.C. até o século III depois de Cristo. Então, mais ou menos nesses 6 séculos ali, o papiro, eles não tinham alternativa, não conheciam o pergaminho, era bem pouco conhecido. Aí quando o pergaminho foi mais conhecido, aí ele foi, né, as pessoas foram usando cada vez menos o papiro. Tá, e aí que foi usado o pergaminho foi usado então desde o século II antes de Cristo. Começou a ser usado, foi se espalhando cada vez mais o uso dele até a Idade Média. Até né, lá, ano 1000 e, enfim, 300, 1400, por aí, a Idade Média. Né? Não posso dizer agora bem certo quando foi parado de usar. Então, em cima, essas informações são totalmente importantes para a gente, saber em que língua foi escrito, saber em que material foi escrito, porque isso tudo ajuda a entender a gente porque a Bíblia é do jeito que é. Isso que é uma informação bem importante para nós, porque a Bíblia é do jeito que é. Se naquela época tivesse existido o papel, 2.000 anos atrás, a Bíblia hoje seria diferente. Ou se naquela época existisse computadores e internet, a Bíblia seria diferente do que é. Vamos dizer assim, né? Porque, então, tudo isso influenciou também na Bíblia se tornar o que se tornou. E às vezes hoje a gente também, né, ajuda a gente a entender certos contextos da Bíblia, entendendo isso. Agora vem uma pergunta já mais de ordem teológica, de ordem, né, de a gente refletir como é que sabemos que os textos do Antigo Testamento são inspirados por Deus. Que é uma pergunta crucial para nós saber que os textos do Antigo Testamento são inspirados. Lógico, se eles não fossem inspirados, nós estaríamos, né, no lugar errado. Quer dizer, a gente teria que abandonar a fé que a gente tem. E talvez alguns iriam dizer, não, mas só o Novo Testamento já é suficiente. Eu diria, não. Nós vamos estudar o Antigo Testamento e vamos ver que sem o Antigo Testamento, o Novo Testamento não vale nada. O Novo Testamento vale muito, 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 mas ele vale esse tanto por causa do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele vamos dizer assim, é o documento que está embaixo do Novo Testamento, que comprova que o Novo Testamento está certo. Então, por isso, temos que ter o Antigo Testamento. E a gente vai... Com o estudo do Antigo Testamento, aí nós vamos entender o Novo Testamento. O único jeito de entender o Novo Testamento é estudando o Antigo Testamento. Porque lá tem todas as palavras, muitas palavras usadas no Novo Testamento vêm do Antigo Testamento.
Os próprios autores do Novo Testamento citavam o Antigo Testamento o tempo inteiro e por aí fora. Então, sem o Antigo Testamento não tem como entender o Novo. Então, da onde é que as pessoas sabiam que aqueles textos eram inspirados? Os rabinos, vamos dizer assim, porque as pessoas que decretaram que os textos do Antigo Testamento são inspirados foram rabinos, né? Quer dizer, porque, como eu te falei, nosso Antigo Testamento é a Bíblia judaica, é a Bíblia da religião judaica. Então, quem fez o nosso Antigo Testamento foram rabinos. Mesmo que pareça engraçado a gente falar isso, mas foram rabinos que fizeram o nosso Antigo Testamento. Então, como esses rabinos sabiam quais os textos que eles deveriam trazer para a Bíblia, talvez um pensamento seria dizer... porque o pergaminho naquela época era tão caro, existiam pouquíssimos livros, e então os únicos que existiam eles pegaram, né? Não, isso não é assim. Existiam muitos livros. Livros eram artigos de luxo, então se existia uma pessoa rica, né, como é hoje. Hoje, né, os ricos eles querem ter carros de luxo para mostrar que são ricos, né? Naquela época não existia carros de luxo, então eles tinham livros, né? Bibliotecas ou coisa assim. Então se tu fosse visitar um rico, ele ia lá, olha, deixa eu te mostrar aqui a minha biblioteca, né? E vamos dizer assim, né? E todo mundo, olha só, você tem o pergaminho do filósofo tal e não sei das quantas e do autor. Olha, mas isso deve ter custado caro, né? E coisas assim, né? Como hoje é com os carros, ou sei lá com o que, né? Com os móveis caros que as pessoas têm em casa, enfim, né? E não deixa de ser, quer dizer, você entra na casa de uma pessoa e vê lá uma estante bem grandona, cheia de enciclopédia Barça, enciclopédia, sei lá, britânica e enciclopédia não sei das quantas, você também pensa, poxa, mas olha só, o cara tem uma enciclopédia desse tipo, tem aquela enciclopédia, né? Tem que ter dinheiro, né? Quer dizer, naquela época não era diferente, então existiam pessoas que vendiam livros, faziam dinheiro com os livros. Só que, né, é como hoje. Você vai numa livraria e pergunta, tem aqui os livros do fulano de tal, né? Aí, sim, nossa, tem vários livros daquele autor, né? Aí você chega lá e tem livros do Rolf Joachim Dietz, né? Aí eles vão dizer, nunca vimos falar, né? Tô usando assim, né? A piada para explicar uma coisa, que na verdade esses outros autores que existem por aí, eles fazem algo comum, que é o quê? Eles compram livros que outros escreveram e põem o nome deles em cima, eles pagam para alguém escrever. Pagam para alguém, a pessoa escreve, eles vão lá e põem o nome em cima. A pessoa fica contente porque ganhou dinheiro com um livro, porque não tem como ganhar dinheiro com um livro. Uma pessoa normal, né, se você escrever um livro, você vai ver que você não ganhou nada. Com esse livro que você escreveu, você não ganhou dinheiro, né? Você não pode dizer assim, nossa, vou escrever mais, porque ganhei um rio de dinheiro, né? Quer dizer, com certeza não foi o caso, né? Quer dizer, escrever livro não dá muito dinheiro. Só para essas poucas pessoas que se tornaram famosas, aí todo mundo quer comprar os livros daqueles lá, né? Do John Mac não sei das quantas lá, né? Eu esqueci o nome dele, né? Aí todo mundo quer, né? Os famosos, todo mundo quer. E já naquela época, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, era a mesma coisa. Então, a pessoa escrevia um livro, sabia que não ia vender. Aí botava lá um nome bem bonito, que nem, por exemplo, tem lá, livro de Enoque, né? Aí todo mundo, nossa, Enoque escreveu um livro, eu nem sabia que ele escreveu um livro, vamos comprar, né? Mas, na verdade, nem foi ele que escreveu, né? A pessoa só botou lá para saber que era o único jeito de vender, ganhar dinheiro. Então o que acontece? Naquela época já existiam muitos outros livros que eram tudo lixo. Quer dizer, livros assim, lixo no sentido espiritual. Livros que eram legais de ler, né? Romances, né? Coisas inventadas, né? Como hoje existe aí milhões, né? De romances são lançados cada dia. Livros de ficção, né? Que as pessoas gostam de ler para se divertir, porque não tem o que fazer. Quer dizer, né? Sentar lá de noite, depois do trabalho,
embaixo de uma lâmpada. Vamos ler aqui um romance, né, para deixar a mente viajar um pouco e tal, né? Ok, né? Naquela época existia a mesma coisa. As pessoas iam lá, escreviam suas invenções que eles pensavam, escreviam lá. Então existiam muitos livros e os, né, rabinos estavam, né, nessa dificuldade. E agora? Quais desses livros todos que existem são de fato escritos por Moisés, né, digamos, ou escritos por autores que sabem o que fazem, enfim, autores sérios, e quais os livros que foram escritos aí, né, romances, que são romances, ou, né, que foram colocados lá um nome lá de algum famoso lá, mas que não são daquela pessoa, né? Então eles tinham que pensar muito nisso. Então o que eles faziam? Eles foram lendo os livros, lendo, e foram vendo que o que estava escrito naqueles livros se cumpria também. Muitos eles sabiam que aqueles livros foram escritos por aqueles autores. Por exemplo, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, todo mundo já sempre sabia que foram escritos por Moisés, porque foi vindo, foram sendo copiados, então todo mundo já sabia, não, esses aqui foram escritos por Moisés, porque isso aí já meu pai, meu avô, meu tataravô, todo mundo já sabia que foi escrito por Moisés. Então tinha, né, alguns que já eram assim sabidos, né? As pessoas já sabiam. Ou, sei lá, o livro de Jeremias, por exemplo. Então as pessoas já sabiam que era. Por quê? Porque ele tinha uma certa fama, vamos dizer assim. E as pessoas sabiam, não, ele escreveu isso aqui. Mas tinha muitos livros de profetas escrevendo lá, né, um monte de coisas. Mas então o que acontecia? Eles deixavam o tempo passar, iam vendo o que estava escrito, e aí iam vendo se aquilo se cumpria ou não. Então a canonização do Antigo Testamento aconteceu por volta do ano 100 depois de Cristo, ou seja, que os rabinos judeus se reuniram e definiram os 39 livros da Bíblia judaica. Definiram. Esses são os livros que nós entendemos que são livros inspirados por Deus, que são livros que de fato foram escritos por profetas e o que está escrito lá dentro é verdade. Ou por, enfim, Salomão, ou Davi, não sei se dá para definir Salomão como um profeta, mas enfim, foi escrito mesmo por ele. O que está escrito ali dentro, nós reconhecemos como espiritualmente edificante. Então eles fizeram isso, definiram, e isso foi por volta do ano 100 depois de Cristo. É bem importante essa informação, quem foi que fez a canonização do Antigo Testamento, porque assim a gente, né, pode entrar no próximo assunto, escritos tardios. Esses escritos tardios, né, por algumas pessoas são chamados de apócrifos, por outros são chamados de deuterocanônicos. Eles não foram canonizados pelos judeus, mas foram adicionados muitos séculos mais tarde à Bíblia judaica, o nosso Antigo Testamento, pelos católicos, pela religião católica. Quer dizer, a religião católica romana, lá pelo século XV, mais ou menos, introduziu esses livros, colocou esses livros lá no Antigo Testamento. Quer dizer, a gente que é evangélico, a gente não sabe direito que livros são esses, mas em todo caso são livros que nas Bíblias católicas existem, e também aqui na Alemanha existem também Bíblias evangélicas que têm esses livros, né? Não todas, mas alguns. Não todas as Bíblias, mas algumas Bíblias têm esses livros. E eles estão todos no Antigo Testamento, o que torna a nossa vida muito mais fácil, no sentido de dizer assim, a Igreja Católica foi lá e acrescentou ao Antigo Testamento alguns livros. Mas como o Antigo Testamento é da arcada dos rabinos judeus, então a Igreja Católica não tem nada a ver com a coisa, né, que é uma religião cristã. Quer dizer, eles não tem nada que se meter com os rabinos judeus e querer consertar o trabalho deles. Então, por isso que, né, é mais um dos motivos pelos quais eu não aceito esses livros. Além de que eu li alguma coisa acerca desses livros, eu nunca li esses livros e penso que nunca vou ler esses livros, né, porque para mim eles são uma ofensa, porque eles estão ali dentro da Bíblia, estão ali dentro da Bíblia querendo dizer que esses livros também são inspirados por Deus.
e eles têm vários ensinos errados. Então isso é uma ofensa, assim, pegar outros livros e colocar dentro da Bíblia. Seria como se a gente agora fosse pegar um livro aí de algum teólogo muito famoso, né, dizer, não, mas olha só o John Stott, né, é um grande teólogo, vamos pegar um livro dele e vamos colocar para ser o 28º livro da Bíblia, do Novo Testamento, né, coisa assim. Aí todos os outros iam dizer, não, isso é uma heresia, isso não pode, né? Entende? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso mesmo que um teólogo X ou Y seja muito maravilhoso e tal, mas isso mesmo assim é uma agressão, uma ofensa, né? Porque a gente não pode garantir que o que ele fez é inspirado por Deus. O que ele fez pode ser muito bom, mas dali para ser inspirado por Deus ainda são duas coisas diferentes. Então, por isso, nós temos uma escolha muito fácil de dizer, para nós valem os 66, ou seja, 39 mais 27. Os 66. Está muito fácil de tomar essa decisão, porque esses que a Igreja Católica adicionou ao Antigo Testamento, e a gente vê que adicionar coisas ao Antigo Testamento não cabe a um cristão adicionar coisas ao Antigo Testamento, porque não é da arcada cristã. Então, isso resolve bem fácil o nosso problema. Há mais alguns argumentos aqui, que o Novo Testamento cita quase todos os livros canônicos do Antigo Testamento e confirma todos eles, mas nenhum apócrifo é citado no Novo Testamento, apesar de já existirem na época. Como eu te falei, naquela época já existia. Esses livros que a Igreja Católica adicionou não foram criados ainda na Idade Média. Não, eles já existiam no tempo de Jesus. Mas os rabinos judeus já tinham rejeitado, naquela época, já tinham rejeitado aqueles livros. E a Igreja Católica foi lá, né, e desrejeitou, vamos dizer assim, o que já havia sido rejeitado, né, lá no ano 100 depois de Cristo pelos rabinos judeus, né. Então, é bem temerário o que eles fizeram ali, né? Então, por isso, para nós, já é bem fácil de perceber que isso aí não cheira bem, esse negócio que fizeram. Tá. Próximo ponto. Arqueologia. A Bíblia é um documento histórico confiável. A arqueologia é uma valiosa contribuição para confirmar esses fatos. Alguns exemplos de afirmações bíblicas confirmadas pela arqueologia. Então eu fiz aqui uma pequena lista, deixa eu ver aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coisas que são comprovadas pela arqueologia. A existência dos hititas, a existência de Dario, a existência do controverso rei babilônico Belsazar, a estela de Israel, ou pedra memorial, foi encontrada na cidade egípcia de Tebas, é a referência mais antiga ao povo de Israel. Uma gravação do rei assírio Senaqueribe cita o rei Ezequias de Judá. Uma gravação cita Pôncio Pilatos e comprova a sua existência real. Quer dizer, quando eu falo gravação em pedra, né? Não em fita cassete, né? Lógico. Uma gravação cita Pôncio Pilatos. No mínimo 50 pessoas da Bíblia são comprovadas arqueologicamente. Né? Quer dizer que quando a Bíblia cita alguma pessoa, os arqueólogos encontraram lá em algum lugar alguma referência a algum personagem bíblico, né? Mesmo que eles não encontraram, eu digo assim, encontraram referências fora do contexto bíblico, quer dizer, encontraram, sei lá, em alguma estátua ou sei lá o que, um nome de um rei ou assim, e que é citado na Bíblia. Então, daí dá para ver que de fato aquele rei existiu. Então, assim, no mínimo 50 pessoas da Bíblia são comprovadas arqueologicamente. Então, tijolos de argila com palha e a morte dos primogênitos no Egito. Isso também, né, tem lá hieróglifos que contam sobre isso. E muros de Jericó que caíram para fora. Quer dizer, os arqueólogos, quando foram desenterrar os muros de Jericó, viram que os muros de Jericó estavam caídos para fora, o que é engraçado, né? Porque normalmente quando um exército ataca uma cidade murada, ela tenta derrubar os muros, né? E a força que eles fazem é de fora para dentro e eles caem para dentro, né? E ali a cidade está caída para fora, como a Bíblia fala, que Deus derrubou os muros e eles caíram para fora. Uma onda de conversões ao monoteísmo em Nínive.
né, o que fala do que? Fala de Jonas, o trabalho de Jonas e evangelização. Então lá alguma pedra lá tem alguma... Eles encontraram contando sobre isso, que muitas pessoas se converteram ao monoteísmo em alguma época lá da história, né? Então são exemplos de como a arqueologia comprova a Bíblia. Claro que não existe comprovação de tudo que está escrito na Bíblia, mas o que eles desenterraram mostra que a Bíblia está certa. Então a gente sabe que com o passar do tempo eles vão desenterrando mais coisas, e sempre essas mais coisas vão mostrando mais algumas coisas, né, comprovando mais algumas coisas da Bíblia. Então dá para ver que o que está escrito na Bíblia aconteceu de verdade. Mesmo que não é tudo que está na Bíblia que é comprovado arqueologicamente, mas o tanto que é comprovado já mostra, né, que existe um sistema de que as coisas contadas na Bíblia aconteceram realmente. Quando a Bíblia fala de um rei X que lutou contra um rei Y, ou que existiu um rei chamado assim, é que isso tudo de fato existiu e aconteceu. O próximo ponto. Por que necessitamos do Antigo Testamento? Que antes eu já tinha comentado, a gente precisa do Antigo Testamento até mesmo pelas palavras que são formadas no Antigo Testamento. Por exemplo, sacrifícios queimados, propiciatório, aliança, véu, tabernáculo, aspersão de sangue, filho da escrava e da livre, bode expiatório, ofício de sacerdote intercessor. Então tem muitas e muitas palavras que foram criadas no Antigo Testamento, quer dizer, lá num sentido mais material, né? Quando você fala sacrifícios queimados, quer dizer, no Antigo Testamento, então estava se referindo mesmo ali a um animal que era morto e queimado em cima de um monte de pedras, chamado altar, alguma coisa assim. E no Novo Testamento se transforma numa linguagem simbólica. Então precisava haver aquela linguagem criada lá para a gente entender o significado. Se não houvesse o Antigo Testamento e chegasse com o Novo Testamento e falar que Jesus é o Cordeiro sacrificado por nós, né, a gente não ia entender o que está querendo dizer com isso. Mas por causa do Antigo Testamento a gente sabe que lá eram sacrificados cordeiros e tal. Então o Antigo Testamento ele forma todo aquele vocabulário que a gente precisa para entender o Novo Testamento. E o Antigo Testamento, só através do Antigo Testamento que a gente fica sabendo de verdade quem Jesus é. Quer dizer que ele é o quê? O Messias enviado por Deus, é o Filho de Deus que veio ao mundo, é o Cordeiro de Deus, o grande sumo sacerdote, o mediador, né? O último Adão. Então tudo são palavras que só dá para entender com o Antigo Testamento, né? Você fala o último Adão, só tendo o Antigo Testamento que fala de Adão, para a gente saber quem era Adão, para a gente saber se Jesus é o último Adão, né? A conexão. E assim por diante. Então o Antigo Testamento nos mostra de muitas maneiras quem é Jesus, né? As profecias messiânicas que falam que Deus virá ao mundo, que nem Malaquias, a gente vai falar lá na revista, né? Daqui mais 2 revistas, e o profeta Malaquias, que ele profetizou, né? Que profetizou e João Batista estava lá pregando. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Porque Malaquias tinha profetizado. Que será anunciado. Preparem o caminho no deserto para Deus. Quer dizer, que Deus viria ao deserto. Então Jesus era Deus que veio ao deserto. É um exemplo, mas tem muitos e muitos outros exemplos, né, de profecias messiânicas que mostram que Jesus era Deus. Está tudo lá no Antigo Testamento. Outro motivo por que a gente precisa do Antigo Testamento, porque ele nos responde perguntas fundamentais. Quem nós somos? Da onde que nós, seres humanos, surgimos? Por que é que nós existimos? Esse tipo de coisa está lá no início de Gênesis, né? Deus criou o mundo, Adão e Eva e tal. E ali, a gente lendo, a gente vai entender muita coisa. A base, né? O casamento, a obediência, a desobediência, os sacrifícios, e tudo está lá, né? Bem, até desde o início do Antigo Testamento já está lá. A responsabilidade das pessoas diante de Deus,
que nós somos pecadores, que o pecado nos separa de Deus, e que não existe esperança de perdão sem um representante inocente. Tudo está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos ensina quem é Deus, que Ele é onisciente, todo-poderoso, onipresente, eterno, imutável, santo, justo, amoroso. Essas coisas, tudo está no Antigo Testamento. Que no Novo Testamento essas coisas não estão tão claras desse jeito. Tudo isso, quem é Deus, o Pai, quer dizer, quem é, né, o Criador e seu poder e tudo isso não está. No Novo Testamento já não dá tanta atenção a esses detalhes. Por quê? Porque tem um Antigo. Então quem escreveu o Novo Testamento sabia, não, nós temos o Antigo. O Antigo ele já explica tudo isso sobre Deus, nós não precisamos repetir tudo de novo. A autenticidade do Novo Testamento se baseia no Antigo Testamento devido ao cumprimento de muitas profecias. Isso eu já te dei alguns exemplos, né? Alguns exemplos, um dos que eu mais gosto é de Gênesis 3,15, até porque assim, um pouquinho parecido com João 3,16, né? Gênesis 3,15, onde que Deus fala, né, para a serpente, que é o diabo, que seria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, é tremendo, que já no Gênesis, no início, já tem aquela profecia, né, que o descendente da mulher pisaria a cabeça do diabo, né, e teria seu calcanhar machucado, ou seja, ele seria ferido neste ato de pisar na cabeça da serpente. Então é uma profecia tremenda, muito clara, muito nítida, e já está lá, bem no início. Por isso que eu gosto bem bastante. Ou, por exemplo, aqui Isaías 53:5, muito forte, porque ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Não somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías 53:5. É um texto que não pode se referir a outra pessoa fora de Jesus, porque não existe nenhuma pessoa humana normal, que não seja Deus encarnado, que possa sofrer pelos pecados das outras pessoas. Por isso esse texto só pode se referir a Jesus. Então é uma profecia acerca de Jesus. Sem o Antigo Testamento, a gente nem poderia entender muita coisa do Novo Testamento, várias partes do Novo Testamento, como, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo, foi profetizado por Joel, a existência da igreja, a vitória de Cristo sobre o pecado e até mesmo a volta de Cristo. Né? Daniel fala várias vezes. Primeiro ele tem um sonho do Nabucodonosor, da estátua, né? A cabeça e cabeça de ouro, o peito de prata e tal e coisa, né? Que era uma profecia dos 4 reinos que dominarão o mundo antes de Cristo voltar, que é a pedra que vai rolar e desmontar destruir aquela estátua. E depois, uma outra vez também, Daniel teve a visão dos 4 animais, né? Que é a mesma coisa, só que em outras palavras. Então já está falando do que? Da volta de Cristo. Está falando do fim dos tempos. O Antigo Testamento é sombra de bens futuros. Isso é uma palavra que é usada no próprio Novo Testamento para falar sobre o Antigo Testamento. Sombra de bens futuros. Então, nessa figura que eu tenho aqui na revista, tem lá uma cruz, do lado direito uma luz, vamos dizer assim, que brilha e ela lança uma sombra para trás. E lá atrás está escrito Antigo Testamento. Então o Novo Testamento é a luz e o Antigo Testamento é a sombra. Então sombra significa o quê? Sombra é algo que fala muito sobre aquele objeto. Quando se vê a sombra de um animal, você consegue, né, a partir dali detectar várias coisas, várias características daquele animal ou daquela pessoa, ou daquele objeto, mas só algumas, não todas. Então assim, o Antigo Testamento ele nos mostra várias características de Cristo, mas não todas. Ele é uma preparação. Então, por exemplo, todas aquelas leis, aqueles rituais que eles faziam lá no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais e todas aquelas coisas, aquilo tudo foi uma sombra, no sentido assim, a gente sabe, hoje a gente não faz mais sacrifícios de animais,
porque sacrifícios de animais nunca tiveram um significado assim salvífico, né? Isso é explicado no Novo Testamento, mas tinha um significado no sentido de preparar, que quando viesse Jesus e morresse, a gente entender que ele era o Cordeiro. Então, por isso, tinha que ter aquele sacrifício, senão a gente não ia entender o que Jesus fez. Mas os sacrifícios mesmo nunca tinham um valor. Ninguém recebeu o perdão dos pecados porque matou uma ovelha. Nunca, nunca, nem no Antigo Testamento. Né? Então Deus mandou fazer aquilo, por quê? Para fazer as pessoas entenderem o que Jesus fez. Foi uma preparação. Quando observamos a Bíblia como um todo, notamos que o personagem central é Jesus Cristo. Né? Claro, Jesus Cristo está na Bíblia todinha. Como eu falei, desde Gênesis 3,15, não só Gênesis 3,15, até lá no segundo versículo da Bíblia, porque diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Essa palavra vai se repetir várias vezes. Disse Deus, haja tal coisa. Disse Deus, haja tal coisa. Mas a primeira vez que ela é usada é lá no versículo, se não me engano, no versículo 3. Então, nos 3 primeiros versículos, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No versículo 1, Deus criou o céu e a terra. É o Pai. Né? Quer dizer, Deus é uma palavra que é usada como sinônimo de Pai e vice-versa. Quando se fala de Deus, muitas vezes está se falando disso aqui, né? Que é o Pai de Jesus Cristo. Está lá em, se não me engano, 2 Coríntios 3:8, se não me engano, que explica isso. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, no segundo versículo, fala do que? Do Espírito Santo. E no terceiro, e disse Deus, haja luz. Então é a palavra entrando em ação. E né, em João 1, o verbo se fez carne. A palavra de Deus veio ao mundo. Então a palavra. Então já lá em Gênesis 1:3, né, já está falando de Jesus. O meu argumento é esse aqui, que a Bíblia toda fala de Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse, logicamente, o Novo Testamento fala sobre Jesus, é óbvio, né? O que para nós não é tão óbvio dizer que o Antigo Testamento fala de Jesus o tempo todo. Mais um ponto de falar da importância do Antigo Testamento em relação a Jesus, porque o próprio Jesus baseou tudo o que ele ensinou sobre o Antigo Testamento. Jesus citava o Antigo Testamento o tempo inteiro, e os outros autores, os apóstolos, citavam o Antigo Testamento o tempo inteiro. Jesus ele cita o Antigo Testamento em mais de 180 versículos. Então Jesus falava sobre o Antigo Testamento o tempo inteiro, claro, por quê? Porque ele veio para preencher, para cumprir a lei. Né, como tem lá um versículo que diz que Jesus veio para cumprir a lei, ou seja, para fazer com que a lei atingisse o seu objetivo, a finalidade, o fim da lei é Cristo. Um versículo, né, um pouco infeliz, vamos dizer assim, porque quando a gente pensa em fim, pensa em término, mas não é término, não é esse o sentido da palavra fim nesse versículo, mas sim no sentido de finalidade. A finalidade da lei é Cristo, né? E o Antigo Testamento profetiza sobre Jesus tantas vezes, como, por exemplo, esse aqui, que esses dias, acho que foi contigo que eu comentei, se não me engano, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Então, não existe sinal mais claro do que isso, que uma virgem vai ter um filho. Não existe, né, um sinal profético mais claro do que esse, porque se existe uma coisa impossível, é isso, né? Então é uma prova de que ali Deus fez um milagre mesmo. Claro, existem muitas outras coisas impossíveis que Jesus fez, de ressuscitar mortos, de caminhar por cima da água, e um monte de outras coisas impossíveis, mas tem uma coisa assim extremamente impossível, é isso, uma virgem ter um filho, né? Então esse é o sinal, né, de que um sinal que o profeta estava dando, e um sinal do quê? O que era, né,
Esse sinal estava apontando para o quê? Diz assim, eis que a virgem conceberá da luz um filho, e seu nome será Emanuel. Mas peraí, o nome de Jesus não era Jesus, não era Emanuel, né? É que não erraram ao dar o nome para ele. Não, porque aqui está, a palavra Emanuel tem um significado que é Deus conosco. Então, os judeus, quando escutavam esse versículo, entendiam que o filho da virgem seria Deus conosco, Deus que veio até nós. Esse é o significado dessa profecia. Mais uma vez mostrando, né, que Jesus é Deus que veio a nós. Né? Algumas Bíblias têm no apêndice uma tabela principais predições sobre Cristo, o Messias. Caso tenha ela, leia para perceber que realmente são muitas. Na minha Bíblia alemã, que é uma Schlachter 2000, tem essa tabela. Então são mais de 300, se não me engano, profecias que mostram claramente isso. Que Jesus é o Messias, que ele é o Filho, que é Deus que veio ao mundo, e está muito, muito claro. Então o Antigo Testamento está cheio de profecias sobre Jesus. A leitura bíblica. A partir da próxima lição, estudaremos os livros da Bíblia. Para entender melhor o conteúdo, deverias ler os textos bíblicos antes da aula. Se conseguires ler a Bíblia regularmente para as aulas, terás lido a Bíblia toda no final desse curso de Gênesis a Apocalipse. Para conseguir isso, deves de fato malhar, ou seja, ler em média 25 capítulos por semana, o que é perfeitamente possível. 25 capítulos, a gente pensa, 25 capítulos, mas eu lembro quando eu tinha lá meus 16 anos de idade, eu lia mais que 25 capítulos por semana, né? E se a gente pensar que para ler 25 capítulos por semana, teria que ler 3 capítulos de segunda até sexta, e no sábado e no domingo, entre 5 a 10 capítulos. Que isso dá para fazer. E se não der para fazer, o que dá para fazer é escutar num app, colocar lá para escutar enquanto está fazendo alguma coisa, enquanto está lá cozinhando, ou sei lá, limpando, ou caminhando, escutar esses capítulos, né? Porque isso vai ajudar bastante a entender o conteúdo, porque com esse material, Fundamentos Teológicos da Bíblia, uma coisa que eu estou evitando é de contar o que a Bíblia já conta, né? Porque seria perda de tempo eu estar contando para você aqui que Moisés fez isso e Josué fez aquilo e Davi fez isso, mas tudo já está na Bíblia. Então o que eu vou falar aqui não está na Bíblia. Eu estou aqui para falar sobre o que está vamos dizer assim, o entorno da Bíblia, as informações, né, como eu falei hoje sobre as línguas, os idiomas no qual a Bíblia foi escrita, ou em que materiais a Bíblia foi escrita e coisas assim, coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que, né, que a gente, de alguma maneira, sabe que foi assim e que a gente passa adiante e que nos ajuda a entender a Bíblia. Essas informações. Então, tudo que eu, né, vou passar nas próximas lições, eu estou evitando ao máximo de dar aquela sensação assim de já te vi. E a pessoa leu a Bíblia e fala, Ralf, isso que você está contando eu já li na Bíblia, né? Isso eu já sei, né? Eu tentar evitar ao máximo isso, eu tentar tudo que eu passar vai ser coisas fora da Bíblia, quer dizer, coisas que não estão na Bíblia, né? Para que a gente entenda a Bíblia melhor, ferramentas para entender a Bíblia melhor, informações que vão te fazer entender. Por isso é bem importante ler esses capítulos, como por exemplo, semana que vem vai ser sobre Gênesis de 1 até 11. Então, de você, né, ler ou então escutar esses capítulos, Gênesis 1 a 11, porque isso vai facilitar, né, quando eu for citar ali alguns eventos que aconteceram, que estão narrados ali, para você entender melhor. Aqui tem uma coisa que pode talvez te ajudar. Decisão, eu decido ler a Bíblia toda no próximo ano, desde Gênesis até Apocalipse. Quer dizer, tem pessoas que gostam desse tipo de coisa, de escrever ali a data, né, de hoje, 21 de fevereiro de 2021, assinatura, né, e com isso se comprometer a si mesmo a fazer isso, né. Tem pessoas que gostam desse tipo de coisa e que conseguem ser tão sistemáticos de fazer, né. Então, quem gosta, faça.
O próximo ponto, leitura cronológica dos livros do Antigo Testamento. Isso aqui foi algo que me custou muito, muito cérebro preparar essa lista. Nem todos os livros da Bíblia estão na ordem cronológica correta e nem poderia, porque tem alguns fatores que impedem isso. Que logo eu vou explicar como assim. Então, eu fiz aqui uma proposta, se alguém quisesse, se você quiser ler a Bíblia na ordem cronológica, aqui eu tenho uma sugestão de como fazer isso da melhor maneira possível. Eu gastei bastante tempo pensando sobre como fazer isso de um modo mais sensato possível. Eu encontrei na internet, em livros, umas sugestões que são bem complicadas. Que tem lá, você lê 3 versículos desse livro, mais 4 do outro, mais 5 daquele, bem complicado. Eu tentei assim fazer a coisa menos complicada possível, mas aqui no livro de 2 Reis vai ter várias intercalações, porque ali é que acontece muita coisa. Nessa narrativa de 2 Reis, abrange um tempo grande de história, onde que muitos profetas atuaram, então esses profetas ali dentro. Então, né, por exemplo, Gênesis de 1 a 11, você lê Gênesis 1 a 11. Aí você lê Jó. Por que eu coloquei Jó ali? Porque Jó viveu antes que Abraão. Então, o lugar correto de se ler o livro de Jó seria ali. Aquilo que aconteceu, que é narrado no livro de Jó, tem que ter acontecido ali, entre Gênesis 11 e Gênesis 12. Né? Aí, depois disso, você termina o Gênesis, lê o Êxodo, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 1 e 2, que fala sobre Davi. 1 Reis 1 e 2, é um livro histórico. E ali você lê os Salmos, porque a maioria dos Salmos foi escrita por Davi. Então, em outros lugares da internet, tem pessoas propondo ali fazer umas coisas muito quebradas. Tem que ler o Salmo tal, porque foi escrito antes, e depois tem o Salmo tal, que foi escrito depois, e lá. Não, eu juntei tudo num bloco e disse simplesmente aqui, livro de Salmos, por quê? Porque a maioria dos Salmos foi escrita por Davi, para não ficar quebrando muito, para ficar mais ou menos assim. 1 Reis 1 e 2 fala sobre Davi, então ali seria o momento de ler os Salmos. Aí você lê 1 Reis 3 a 11, que fala de Salomão. E aí você vai ler Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que foram os livros que Salomão escreveu. Aí vai ler 2 Reis de 1 a 13, e daí vai ler Obadias, Joel e Jonas, que viveram naquele período ali, né, do início dos reis, que é o tempo dos reis, é o tempo do reino dividido. Aí você lê 2 Reis 14, e daí lê Amós, 2 Reis 15 a 17, Oséias, né? Porque 2 Reis é um livro histórico que conta que um rei tal viveu, que um rei tal teve um filho, e o outro filho dele se tornou rei, e essas coisas. Então vai contando a história. E os profetas que trabalharam nesse tempo. Trabalharam nesse tempo que o rei tal viveu, eles trabalharam nesse tempo, então eu encaixei ali dentro de 2 Reis, né? Assim é que eu montei essa sequência. Se você uma vez quiser ler o Antigo Testamento, assim, levando em conta os períodos históricos. Aí surgiu essa tabela aqui da página 19, né, que vai até o final do Antigo Testamento, sempre mesclando. Por exemplo, então tem Neemias, você lê Neemias, que é um livro histórico, conta coisas que aconteceram, e vem Malaquias, que foi um profeta, que viveu no mesmo tempo que Neemias. Então você lê Neemias, e daí lê Malaquias. Então tem outras sugestões ali na internet de algo semelhante, mas que ficam quebrando. Não, você tem que ler Neemias capítulo 1 e depois ler Malaquias capítulo 1 e coisa assim, né? Tentando ser assim totalmente exatos assim nessa questão, né? Eu já fui fui mais por livro. Eu leio o livro de Neemias e depois leio o livro de Malaquias, para não complicar demais, né? Tentei assim simplificar ao máximo, até porque tem muita coisa que não dá para dizer tão exato que tal coisa aconteceu no ano tal coisa aconteceu no ano tal, e tal.
por exemplo, os Salmos, né, que foram escritos por vários autores diferentes, em vários anos diferentes. Tem muitos que a gente nem sabe quem escreveu, e Provérbios a mesma coisa, tem muitos que nem se sabe quem escreveu, quando viveu e por assim. Então tem muita coisa que nem dá para definir exatamente. Então por isso essa é a minha sugestão. Eu usei assim bastante, né, vamos dizer, generalizações e tal, e me parece que isso aqui ficou uma coisa razoavelmente boa e não muito complicada. É uma sugestão. Um dia, né, quando você tiver tempo ou alguma coisa assim, de fazer isso. Pegar lá numa folha de papel, escrever lá. Vou começar, né, página 19. Agora eu vou escutar Gênesis 1 a 11. Aí depois Jó, depois Gênesis 12 em diante, né? Seguindo isso aqui, que aí vai ter aquela ideia, assim, como as coisas aconteceram, porque uma coisa que complica bem bastante aqui são os profetas. Você vê que a coisa mais complicada nessa tabela aqui, os profetas. Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, né? Eles é que trazem a confusão toda aqui para dentro. Por quê? Porque a Bíblia ela faz essa separação. Ela pega os livros históricos num bloco e os profetas no outro bloco. Só que esses dois aconteceram juntos. A história aconteceu ao mesmo tempo que os profetas trabalharam. Só que a Bíblia ela separa a narrativa dos acontecimentos das profecias que foram feitas. Por isso que essa confusão acontece, né? Então, assim, com essa tabela eu estou tentando misturar o que estava desmisturado, né? Ok. E aqui o último título, lista dos livros do Antigo Testamento para memorizar. Seria bem importante a gente saber essa listinha aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e tal, a gente saber isso de cor, porque isso vai ajudar bastante. O dia que você chegar num culto e o pastor falar, vamos abrir a Bíblia no livro de Obadias, né? Então, assim, Obadias, onde é que fica, né? Aí vai abrir lá no índice, vamos procurar Obadias, né? Ah, fica na página 700, alguma coisa assim. Aí você vai lá, onde é que está a página 700, né? Então, até ali o pastor já leu o texto e já está num outro texto, né? Então, é melhor a gente saber isso aqui de cor, né? Que seria mais, assim, uma sugestão bem importante, tentar fazer isso. E eu fico grato a Deus que lá, né, no ensino confirmatório, meu pai, né, que era o meu pastor também, insistiu muito que os confirmandos decorassem o nome dos livros da Bíblia. E isso me ajudou muito, muito, porque, né, toda semana a gente está em um culto, em um estudo bíblico, alguma coisa onde é que a gente tem que abrir a Bíblia, tem que folhear, então isso ajuda imensamente. É um tipo tipo de coisa, como eu falei antes, que vai te ajudar para o resto da vida. Então uma dessas é isso aqui. Agora ainda vou ler as 3 perguntas que nós logo vamos debater. Pergunta número 1. Quantos capítulos precisamos ler por semana para ler a Bíblia em um ano? Pergunta número 2. Como a arqueologia pode apoiar a Bíblia? E pergunta número 3. Debater a seguinte frase. O Novo Testamento necessita o Antigo Testamento como fundamento. Glória a Deus. Aleluia.